Olá e bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. A você sempre um convite para poder se inscrever nesse canal se você não está inscrito. Também um pedido, se você puder dar um like aqui no vídeo, isso ajuda demais a gente a subir no ranking aqui dessa plataforma e isso faz com que mais pessoas possam assistir esse vídeo. E hoje eu vim falar sobre um tema que eu não ia nem comentar, né? Porque não tem mais novidade sobre esse assunto, parece que não tem mais novidade, né? E muita gente estava me pedindo, Eduardo, você viu que o Itaú reportou o maior lucro da história no ano passado, 25 bilhões de reais, etc. Fala alguma coisa, grava um vídeo. Putz, eu já gravei tanto vídeo sobre isso e eu digo que não tem novidade, porque ao longo dos últimos anos todos, todo trimestre, os maiores bancos do país reportaram um lucro recorde atrás de lucro recorde atrás de lucro recorde. E ninguém parece se importar com isso, né? Eu brinco que as pessoas não batem panela por causa disso, as pessoas não se revoltam por causa disso, talvez porque não tenham a dimensão, talvez porque achem que não é isso mesmo, o banco tem que ganhar dinheiro, não tem nada de anormal nisso. E então eu fico assim, pô, mas eu vou gravar mais um vídeo sobre isso. Aí hoje de manhã eu abri os sites de notícia para ler e está lá, Paulo Guedes, que é super a favor de enfrentar a concentração bancária, disse que isso não é uma meta dos 100 primeiros dias do governo, né? Deixou para depois, não sei o quê. E aí eu fico assim, caramba, no que será que as pessoas estão acreditando, né? Primeiro, se elas têm a dimensão desse negócio, eu peguei, fiz uma conta antes de vir aqui, trouxe até escrito para não cometer nenhum erro e esquecer algum, porque é tanta coisa. Vocês têm noção do que é um lucro líquido que sobra ali para os acionistas de 25 bilhões de reais no ano? Se você não tem noção, eu vou dizer para vocês. 25 bilhões de reais é maior do que a soma do orçamento do Ministério da Justiça, do Ministério das Minas e Energia, do Ministério da Cultura, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Turismo, do Ministério do Esporte e do Ministério da Indústria e Comércio. É maior do que a soma desses todos. O que isso quer dizer? Quer dizer que sobrou de lucro para o bolso de meia dúzia ali, que são os principais acionistas do Itaú, que tem a maior parte, que tem o controle da história, mais dinheiro do que se gasta, do que o governo gasta o ano inteiro no Brasil com justiça, com Minas e Energia, com cultura, com meio ambiente, com turismo, com esporte, com indústria e comércio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, gente, se não tivesse esse lucro do Itaú, vamos supor o seguinte, Itaú não teve lucro esse ano, ficou no 0 a 0. Alguém ficou mais pobre? Não, os caras não perderam um centavo. Os bilionários que são donos do Itaú, os fundos que têm participação, etc., não mudou nada na vida deles. E o Brasil teve o dobro, não é 10% a mais, o dobro. Imagina o ano que mais se investiu em esporte, em cultura, etc., pega e investe o dobro, ou seja, transforma essas áreas todas, porque o dobro é uma mudança total no país. E na justiça, que a gente precisa tanto, Minas e Energia, matriz do Brasil energética, tem tanto para melhorar de eficiência, a gente precisa de infraestrutura. Cultura no Brasil, a cultura move um percentual do PIB relevante, de quase 3% do PIB, e além disso, gera empregos, você dobra isso. Meio ambiente, somos, né, o país que tem a maior floresta do mundo. Turismo, vivemos reclamando que a gente não tem turismo suficiente, mas não tem verba. Esporte e indústria e comércio. Meu Deus do céu, esse é o tamanho do lucro de um dos bancos. Aí as pessoas, elas não se incomodam com isso. E elas não entendem. Aí fala, você é contra os bancos, não sei o quê. E eu não estou falando que, então o Itaú não tem que ter lucro. Não, eu só estou dando uma dimensão do que é esse tamanho do lucro. Que às vezes parece assim, mas se você colocar essas novas regras, essas novas leis, isso vai diminuir o lucro dos bancos. Que diminua. Nenhum lugar do mundo os bancos lucram tanto como no Brasil, como retorno sobre patrimônio. Nenhum lugar no mundo. Então é o seguinte, esse dinheiro é riqueza que está indo acumulada para a mão de poucos, vai estar redistribuído em outros lugares, porque a riqueza que é criada, ela está aí. Ela tem que ser distribuída.
Então, gente, a gente tem que entender, por exemplo, qual é a função de um banco, porque banco tem que existir mesmo, não é não tem que existir banco. Aliás, banco tem em qualquer lugar. Tem país socialista, comunista, fascista, tem tudo que é país, banco. Vai lá na China, tem o banco da China. Vai em Cuba, tem um banco em Cuba. Vai nos Estados Unidos, tem banco nos Estados Unidos. Na Suécia, tem banco na Suécia. E qual a função do banco? Onde existe excesso de riqueza, e você poder pegar esse excesso de riqueza, em vez dele ficar parado, e você fazer com que ele flua temporariamente, para quem tem falta de riqueza, poder usar essa riqueza que está ali faltando para produzir, para gerar mais riqueza que depois é distribuída por todos. Mas no Brasil os bancos não cumprem esse papel. Nada. Por que os bancos não cumprem esse papel? Porque o dinheiro que flui de quem tem acesso de riqueza para quem tem falta de riqueza vem com uma carga de juros tão grande. Somos o país do mundo que mais cobra esses juros, né? Um spread de 5% quando se aplica na poupança, 500% quando você toma lá no cartão de crédito, no cheque especial. Essa conta de juros é tão grande que você tem que pagar que é impossível você pegar esse dinheiro emprestado, investir em geração de riqueza e gerar mais riqueza do que isso para sobrar alguma coisa para você. Então ninguém pega dinheiro emprestado no Brasil para gerar riqueza. Todo mundo pega dinheiro emprestado no Brasil para poder sobreviver. E aí o que acontece? Vive como um escravo financeiro, não se gera riqueza nenhuma no país. Então os bancos que existem para poder otimizar o crescimento de processo de geração de riqueza, no Brasil eles têm um papel exatamente contrário. Eles freiam. Eles impedem o processo de crescimento. Então, as pessoas têm que ter muito claro que os bancos, da forma como estão no Brasil, eles são adversários do crescimento, do nosso progresso, do nosso enriquecimento como nação. São adversários, são culpados pelo não progresso, pelo não enriquecimento. Não existe outra palavra. E é uma oligarquia, e eu acho engraçado, né? Não tem que ter livre mercado para os bancos, não. Por que não tem que ter livre mercado? Eu acho que vocês nunca parou, e aí eu peço, eu sei que tem pessoas até de direita que assistem aqui o canal, apesar de ser notoriamente um canal com ideias mais progressistas, etc. Eu sou uma pessoa progressista, outro dia me declarei uma pessoa de esquerda, etc. Mas eu sei que tem pessoas que me dão o benefício da dúvida, então eu trago vocês ao bom senso e pergunto o seguinte: no maior oligopólio que existe no Brasil, dos maiores do mundo, que são dos bancos, tá? Você não estranha que são essas pessoas que são as mais beneficiadas no Brasil de um oligopólio, elas defenderem o livre mercado? Não tem nada que não bate na sua cabeça, não gera uma dissonância cognitiva, não gera uma confusão? E não faz sentido porque não tem sentido mesmo, porque eles não querem esse livre mercado. Eles falam que querem esse livre mercado para poder se manter ali, e aí cresce uma empresinha, compra. É claro que eles não são a favor do livre mercado nesse mundo deles. É aquela história seguinte, do capitalismo no ganho, socialismo nas perdas. É isso mesmo, livre mercado onde não me importa, onde me importa é oligarquia. É tudo assim, sem sentido, mas as pessoas ficam confusas. Eu acho que os bancos estatais tinham que entrar com o pé na porta, na marra, baixando esses juros. A Febraban fez um livreto outro dia mostrando que a culpa dos juros serem altos é disso, daquilo. A culpa dos juros serem altos é o tamanho do lucro dos bancos. Ponto final, acabou. O resto tudo, óbvio, tem que melhorar, etc., aumentar a eficiência. Mas o resto é o resto. A culpa dos grandes lucros dos bancos a culpa dos grandes juros que a gente tem no Brasil é do grande lucro dos bancos. Não tem. É só você fazer a conta. Ao contrário, é o seguinte: se o lucro dos bancos fosse metade, quanto isso equivale em menos taxa que dava para cobrar? Pronto. Ficamos igual ao resto do mundo, as taxas estão muito menores, igual ao do resto do mundo. Saiba que a inadimplência no Brasil não é maior do que a média dos países da OCDE. O endividamento, no geral, do Brasil, o número de brasileiros que pegam dinheiro não é maior também. Não tem nada que justifique a não ser o lucro dos bancos. E aí é o seguinte: os únicos que eu acho que tem força para poder lutar contra isso seriam os bancos estatais. Aí qual é a estratégia do governo? Vamos privatizar os poucos que sobram. Porque aí vai ter mais competição. Balela, vai ter competição nenhuma. Com mais um banco que vai ficar na mão ou de um Bradesco, de Itaú, de Santander, de um desses, ou de um de fora. Tinha taxa melhor, etc., quando tinha o Citibank aqui, antes de ser comprado? O HSBC, antes de ser comprado? Não tinha. Não vai fazer a menor diferença um banco a mais. Zero de diferença.
mas você pode querer acreditar nisso. E aí você vai fazer o seguinte, você vai contribuir para a gente enfraquecer a única maneira que a gente tem de tentar lutar contra isso, que é através dos bancos estatais por entrarem forçando a barra mesmo, com juros menores, com condições de financiamento melhores, com taxas melhores quando você aplica, tudo isso, entendeu? Diminuir esse spread maluco. Ah, mas aí isso os acionistas é o seguinte, botou dinheiro numa estatal, sabe que uma estatal existe para cumprir os papéis que o Estado tem que cumprir. Então, aquela ação tem esse tipo de risco, porque a empresa tem que cumprir esse papel. Agora vai pensar na meia dúzia de acionistas e vai esquecer os 200 milhões de brasileiros que são reféns dessa oligarquia dos bancos? Não pode. Isso é um absurdo, entendeu? E eu acho o seguinte, gente, ou a gente entende que o maior problema do Brasil é o capital financeiro ficando com as riquezas que ele não produz, porque essa é a maluquice. É um setor que não produz riqueza nenhuma, freia a geração de riqueza, porque o dinheiro que empresta numa taxa muito mais alta do que quem pode pegar emprestado tem de capacidade de gerar riqueza, então ele nunca pega o dinheiro emprestado para gerar riqueza, ele pega o dinheiro para sobreviver, então os bancos não geram riqueza nenhuma e acumulam toda a riqueza que é gerada. Então não tem como o país funcionar. Quando um setor acumula toda a riqueza que não gera, a gente tem um problema enorme no Brasil. Então, enfim, não ia falar nada sobre o lucro do Itaú, porque é mais um lucro recorde, e isso é notícia, mas daqui a 6 meses tem mais outra notícia, que vai vir outro lucro recorde. Mas não dá para não falar. Principalmente quando a gente vê um ministro que é banqueiro e que muita gente acredita que vai fazer a diferença para mudar essa realidade. Acreditar que o banqueiro vai impedir esse oba-oba dos bancos, no mínimo você é ingênuo, no máximo você é cúmplice.